Números. O conteúdo de Números, o penúltimo livro do Pentateuco, é pouco conhecido. Seu nome, na versão hebraica, é No Deserto, o que faz sentido, já que é disso que o livro trata. Mas é claro que o nome que possuímos também faz sentido, e se dá pelo censo de Israel, que acontece 2 vezes ao longo do livro, quando os israelitas foram enumerados. Seu escritor, segundo a tradição, foi Moisés, que o escreveu no período da peregrinação, tomando nota dos acontecimentos importantes ao longo do caminho. Se tentarmos descrever de maneira resumida, Números nos mostra o que aconteceu durante os 40 anos da jornada de Israel entre o Monte Sinai e a Terra Prometida. O livro de Levítico trata do recebimento das leis do Senhor transmitidas a Moisés no Monte Sinai. O livro de Números começa nesse mesmo lugar, quando o povo já estava acampado ali há mais de 1 ano. Dito tudo isso, dividiremos o Números em algumas partes, para que o estudo seja mais claro. A primeira coisa encontrada em Números é um censo. O Senhor ordenou que Moisés e Arão contassem os homens israelitas a partir dos 20 anos, para descobrirem quantos estavam aptos para o exército. Uma forma de determinar a força de Israel e organizar as tribos. O censo mostrou que havia 603.550 homens, sem incluir levitas, mulheres, crianças ou qualquer homem abaixo de 20 anos. A estimativa é que Moisés estivesse liderando mais de 2 milhões de israelitas, o maior acampamento que o mundo já viu. O Senhor pede que Moisés separe todos os levitas, pois seriam seus sacerdotes. Essa tribo atuava no tabernáculo, mas suas tarefas eram definidas segundo suas famílias. Os coatitas eram responsáveis por carregar os utensílios do tabernáculo, mas somente depois de terem sido cobertos por Arão e seus filhos. Os gersonitas eram responsáveis por carregar as cortinas e os meraritas as demais partes da estrutura, como colunas e bases. A Páscoa foi celebrada pela 2ª vez, e esse detalhe é importante. Assim como a celebração da Páscoa no Egito serviu para a preparação do Êxodo, essa Páscoa preparava o povo para partir em direção a Canaã. Finalmente, os israelitas partem do Sinai. Esperamos que, depois de tantos anos de escravidão, uma libertação cheia de eventos sobrenaturais e tanto tempo aos pés do monte, Israel viveria em obediência. Mas não é isso que acontece. Uma das coisas mais recorrentes por todo o livro é a murmuração. O povo murmurou por inúmeros motivos, seja pela falta de carne, por sede ou por desejarem voltar ao Egito. Toda essa insatisfação parece ter crescido no coração do povo, até chegar em um ponto que mudou todo o rumo da história de Israel. Quando se aproximam da terra prometida pela primeira vez, o Senhor ordena que Moisés envie 12 espias para olharem a terra e trazerem um relatório. Esses homens voltam com a confirmação. A terra é boa, mas desanimam o povo. Os povos que vivem lá são poderosos demais, nunca os venceremos. Entre os 12, apenas Calebe e Josué demonstraram confiança em Deus. O Senhor se irou contra Israel e definiu sua punição. Toda aquela geração perambularia pelo deserto nos próximos 40 anos, e mesmo tão perto da terra prometida, não entrariam nela. Todos os que tivessem mais de 20 anos morreriam ali, e apenas os seus filhos desfrutariam da promessa, com exceção de Calebe e Josué. Todo o restante do livro de Números cobre o período em que o povo viveu esse castigo. 40 anos em uma viagem que duraria dias. É claro que seria impossível registrar tudo o que aconteceu em tantos anos. Por isso vemos apenas alguns dos eventos mais importantes, como a revolta dos seguidores de Corá, o florescimento da vara de Arão, e o dia em que Moisés bateu na rocha ao invés de falar com ela, o que trouxe sobre ele o mesmo castigo dos israelitas. Ele também não entraria na terra. Muito tempo se passou até que Israel pudesse se aproximar da terra prometida pela 2ª vez. Agora, acampados nas planícies de Moabe, estamos em um ponto da história em que a antiga geração já havia morrido. Essa sessão começa com a intrigante história de Balaão, um profeta que foi pago para amaldiçoar Israel, mas não pôde fazer isso. Sempre que abria a boca, liberava bênçãos e não maldições. Isso porque, apesar dos deslizes do povo, a aliança do Senhor estava de pé. Deus ordenou um 2º censo, e o número é impressionante. 601.730 homens. Há muitos milagres registrados no livro de Números, mas aqui há um milagre silencioso. Uma nação passou 40 anos no deserto e perdeu toda a sua população adulta, mas foi preservada e teve também sua orientação espiritual guardada. Agora,
estavam prestes a desfrutar das promessas entregues aos seus antepassados. Moisés sabia que os seus dias estavam chegando ao fim e não queria morrer sem deixar um líder em seu lugar. Ele mesmo pede que o Senhor coloque alguém sobre Israel, e Josué foi o escolhido. Aquele mesmo espia que demonstrou confiança em Deus 40 anos antes. Em meio a tudo isso, temos ensinos sobre a pureza no acampamento, a explicação do voto de Nazireu e a conhecida oração sacerdotal. Moisés também relata histórias marcantes, como a serpente de bronze e a fidelidade de Finéias. Encontramos ainda instruções acerca das ofertas, o registro de algumas vitórias do povo e o início da posse da terra, com algumas tribos se instalando antes do Jordão. Israel percorreu um longo caminho, mas o último acampamento estava montado nas planícies de Moabe. Moisés começa a recordar a história do povo e logo falaria suas últimas palavras como líder. Mas isso é assunto para um próximo livro, Deuteronômio, que começa onde esse termina. Enquanto não chegamos nele, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!